Olá pessoal, permanece no nosso agronegócio uma situação extremamente confusa, com as variáveis variando violentamente, e essa semana não foi diferente. O objetivo desse vídeo é trazer para vocês um pouco das reflexões, numa frequência até maior, que as nossas reflexões de mercado normalmente são mensais, mas do jeito que a coisa está, tem que ser semanais, porque não diárias e talvez até horárias. Tal a loucura que está acontecendo hoje no planeta, e coisa que eu não tinha visto na minha carreira com tanta variação do jeito que está. São 3 momentos aqui. No primeiro momento, um convite para vocês acompanharem uma entrevista ao vivo dada na CNN nessa semana sobre como o momento é complicado para ter mais essa crise, que é a invasão completamente injustificada da Rússia sobre a Ucrânia. Nesse momento, nossa solidariedade às pessoas da Ucrânia que estão passando necessidades, ouvindo explosões, coisas que não fazem o mínimo sentido em 2022. Convido vocês então a assistirem esse vídeo. Na sequência, eu fiz aqui uma cola dos principais pontos para falar para vocês, que eu preciso fazer em 2 ou 3 minutos. O certo seriam 3 horas, mas não vai dar, que vocês não aguentam. E ao final mostrar umas imagens legais aí do nosso agro, um pouco de viagens e coisas que estão acontecendo, tá bom? Então vamos ao vídeo aí da CNN. Seguimos na conversa agora com o especialista CNN em agronegócio, Marcos Fava Neves. Marcos, bem-vindo ao Live CNN, obrigado por estar aqui com a gente. Quão preocupante é esse conflito no leste europeu para o agronegócio brasileiro? Já temos o Marcos, está aí na tela, boa. Bem-vindo, Marcos, bom dia para você. Para vocês também é um prazer estar conversando aqui. A gente lamenta a questão humanitária, primeiro ponto que tem que ser dito, né? SPC, em 2022, pessoas terem que sair das suas casas. Mas para o agro, que foi a sua pergunta especificamente, o momento dessa crise não poderia ser pior, porque nós já estamos com uma inflação extremamente elevada, custos de produção extremamente elevados e as cadeias de suprimento com rupturas, e ainda por cima vem essa guerra para tumultuar mais ainda o quadro de fertilizantes. Lembra, o Brasil passou por uma seca terrível, nós tivemos enchente, tivemos perda de produção, e agora isso aí vem para impactar toda a cadeia produtiva, seja com fertilizantes mais caros, afetando também de novo a questão de defensivos, afetando o transporte mundial, porque são portos que hoje estão fechados lá no Mar Negro. Então imagina só, quando você fecha, por exemplo, Congonhas por 1 hora, já estava operando no limite. Isso tudo vai ter um reflexo para frente, e para o consumidor brasileiro o problema de inflação, seja no trigo, que vocês já apontaram muito bem, porque esses países vendem 30% do trigo que o mundo importa, mas também no ovo, na carne, no leite, porque subiram as commodities todas por causa desse estresse. Subiu a soja, subiu o milho, e elas são usadas como ração para fazer o nosso ovo, o nosso leite, a nossa carne. Enfim, a inflação dos alimentos que a gente esperava que começasse a ceder, essa guerra vem para atrapalhar, essa invasão vem para atrapalhar nesse momento. Marcos, você falou da inflação, então a gente pode dizer que esse é um dos maiores motivos de preocupação para o agronegócio, ou existem outros? Você pode elencar para a gente? Dois tipos de inflação, né? A inflação de custo de produção, que ela vem por causa dos insumos que são usados, adubo, está tudo muito mais caro. E está mais caro no Brasil também por causa do câmbio. Então, em reais, os produtores têm que pagar mais. Isso aí interfere para a sociedade toda, porque tira a margem e aumenta o preço. E nós também temos uma inflação para o consumidor, que essa é mais dolorida ainda, porque sofremos nós todos, que é o que nós já estamos vendo acontecer no preço dos produtos. Então, o que precisa é ter um choque de oferta, ter mais oferta para poder encontrar a demanda. A demanda é impressionante, a gente achou que com a pandemia ela fosse recuar, ela não recuou. A demanda mundial de grãos cresce 40 milhões de toneladas por ano. Então, o que nós precisamos agora é de um choque na oferta, para plantar mais, para encontrar a demanda e começar a derrubar os preços, para chegar isso para o consumidor final. Então, essa crise que a gente está tendo lá, ela foi na veia
afetando as duas inflações principais que nós temos hoje, a inflação de custo e a inflação de preço para o produtor. Porque o petróleo também a $100, ele aumenta tudo que vocês possam imaginar, o custo do transporte, o custo para movimentar as máquinas no campo. Então, mais uma vez, o momento inapropriado. Aliás, isso não deveria nem ter acontecido, mas agora, nesse momento, pior ainda. Em relação aos fertilizantes, Marcos, dá para esperar que a Rússia vá garantir mesmo a remessa dos fertilizantes? O comércio que é totalmente dependente, o Brasil tem mais de 60% de dependência dessa importação. Teria um plano B, outros países para suprir a demanda brasileira? Olha, o Brasil tardiamente despertou para a necessidade de maior produção interna de fertilizantes. Esse é um ponto positivo dessa crise. Nós temos um plano aí em andamento no governo e precisamos diminuir a nossa dependência, porque nós somos a fábrica de alimentos do mundo, mas a gente não tem o fertilizante que nós precisamos. Então isso é muito vulnerável, como você falou aí. A Rússia é grande fornecedora do Brasil. Ela fornece também energia, ela fornece para a Europa os europeus que produzem fertilizantes, eles usam o gás russo, então está tudo meio interligado. Agora, não é interesse do planeta que um tipo de embargo, por exemplo, impeça a Rússia de colocar, e é tranquilo de todo mundo entender isso, seus fertilizantes aqui no Brasil, porque nós vamos criar um outro problema, um problema de fome mundial, um problema de inflação mundial. Então, eu acredito que da mesma maneira que a gente viu quando veio a pandemia, que se manteve os fluxos de alimentos, se manteve o transporte, eu acho que o fluxo de fertilizantes é essencial para a humanidade e não deve entrar em qualquer tipo de embargo, porque é evidente, é fácil de perceber, nós vamos criar um problema mais adiante. Se você não tem a comida para a planta, ela não vai produzir adequadamente, não vai ter a comida para a gente. Então, eu acredito que vai ter um consenso mundial que alguns fluxos são muito importantes de serem mantidos. A gente conversou com Marcos Fava Neves, especialista CNN em agronegócio. Muito obrigada, Marcos. Um prazer estar com vocês aí. Bom, tirando esses pontos que falamos no vídeo, o segundo comentário aqui é em relação a o que a gente tem que prestar atenção, o que está acontecendo. No momento que eu estou gravando aqui para vocês, o petróleo, segundo o site Oil Price, que é bem legal, recomendo para vocês acompanharem os negócios do petróleo, ele teve uma das semanas mais agitadas da história, chegando aí agora a $113 o barril do Brent. A pergunta aí nesse caso é como fica a oferta de petróleo com esses preços, né? O OPEP, será que nós vamos ter reação? Isso é possível? Enfim, esse estresse todo que nós estamos observando vai fazer com que o retardamento dos preços venha mais adiante, né? Vai demorar um pouco mais para ter queda de preços de insumos e queda de preços das commodities. A Rússia recomendou agora há pouco que as empresas não exportem mais fertilizantes, para esperar o que é que vai acontecer com essa história toda. Devemos lembrar que de 15% a 20% do fertilizante que o Brasil importa é da Rússia, às vezes um pouco menos que isso, às vezes um pouco mais. Tem agora um exercício muito grande de tentar conseguir isso fora da Rússia. É realmente algo preocupante, principalmente para a nossa safra de verão. A segunda safra agora já está garantido, graças a Deus o clima vem sendo bom sobre essa safra, boas performances de plantio e também de colheita da primeira safra, pelo menos isso está ajudando. O Brasil consome 8% do fertilizante mundial e 80%, às vezes um pouco mais, um pouco menos, do nosso fertilizante é importado. Então, realmente é aguardado com muita expectativa o nosso Plano Nacional de Fertilizantes. Nós estamos tendo uma revisão do que o mundo considerava como moderno na administração, que eram as políticas just in time, elas estão sendo revistas. Nós tivemos um evento lá, vocês vão lembrar do tsunami no Japão, já alertou, tivemos o problema, né, da pandemia e agora com o problema da guerra. Foram eventos muito próximos que estão fazendo rever aquela ideia de não ter estoques, de estar tudo integrado. É complicado isso daí. E o que nós temos aqui? O Brasil vai ter que agregar 15 a 20 milhões de hectares nos próximos 10, 15 anos. Isso é por causa da demanda mundial. Então, você ter um plano bem feito de fertilizantes é algo absolutamente fundamental.
Nós precisamos acelerar essa questão de licenciamento, olhar onde estão essas jazidas em Sergipe, lá na região da Amazônia, e tirar isso da maneira mais sustentável possível para que a sociedade brasileira possa se aproveitar desse recurso que está aqui no nosso solo. Preocupa muito, principalmente quando vocês olham no fósforo, a nossa necessidade de importação é de 55% do uso, né? Aqui também colocado nitrogênio 76% e o potássio ao redor de 90%, 93% do que a gente precisa é importado. Muito, muito complicado. O que mais que deve complicar agora? Olha aí na logística, né? Os portos russos e da Ucrânia estão fechados agora, lá no Mar Negro. Nós vamos ter dificuldade de transação por conta do negócio lá do SWIFT, que vocês viram, o comércio parou. E acho que a grande variável agora para a gente acompanhar é quão fortes serão as sanções e as reações. Tiver que prestar atenção num fator é esse daí, porque ainda não medimos os impactos disso para toda a cadeia produtiva global e principalmente para o nosso agronegócio. Aparentemente o suprimento de energia para a União Europeia está garantido, mas não se sabe se essa crise se agravar. Eu falava aqui para vocês na semana passada que a duração da crise era algo extremamente importante e confesso que ela já está indo além do que eu imaginava aí. Então, essa questão dos embargos, das sanções é o que a gente tem que observar agora. Soja foi para cima, né, 16,6 por bushel agora. O trigo subiu horrores, porque 30% das exportações vem da Rússia e da Ucrânia. 7,7 por bushel agora há pouco. Nós não sabemos, tomara que isso não seja afetado, as operações agrícolas sobre o solo ucraniano, como é que vão ser nessa situação aí de conflito lá, né? Daqui a pouco chega aí o momento de plantio. Para o setor de ovos, leite, frango, carne, como eu comentei, ração mais cara, complicou mais ainda. Por outro lado, esses preços muito altos do milho do trigo, da soja, vão estimular o plantio, quer dizer, a oferta vai chegar a custos elevados, isso preocupa bastante. São pontos que a gente tem que olhar aí. O que mais que valeria a pena destacar aqui? A participação grande, né, da Ucrânia e da Rússia no milho e no trigo, e isso realmente preocupa. A inflação que está aí, a necessidade total por diálogo, pressão popular, empresarial em cima do governo russo tem que existir, porque eles têm que se entender, mas não dessa maneira, onde nós estamos perdendo vidas e vendo a destruição. A semana passada vocês tiveram a oportunidade de ver as fotos que eu selecionei de Kiev. Quem não viu, terminando esse vídeo, dá lá uma olhada, vocês vão gostar. É realmente muito triste. Aí começa também notícia para tudo quanto é lado, né? De influenza na Espanha, que pode afetar a produção de frangos e outras coisas mais. Então, gente, extremamente complexo o momento. Todos esses pontos que eu falei aí, eles podem vir para cá, descer para cá, ir para lá, e isso tudo muda aí a perspectiva. Vamos torcer para que as coisas possam se acalmar. Último ponto aí desse vídeo. Essa semana tive o privilégio, depois do carnaval, de outra vez para Goiás, visitar aí a Fazenda São Francisco, que se dedica à produção de cana, produção de soja, confinamento, do ladinho ali de Goiatuba. Foi muito interessante ver essa produção que vocês podem acompanhar aí. Olha que pasto lindo, né, com os animais aí em cima desse pasto maravilhoso. Esse é o boi do Brasil, né, o boi verde do nosso Brasil. Aí, outro momento muito gostoso foi participar do dia de campo da Espaço Agrícola. Um abração aqui ao Volneymar e aos seus sócios. Eu adoro essa questão de dia de campo, porque é uma universidade a céu aberto. Vocês estão vendo aí as imagens, que coisa maravilhosa, quanto se aprende de semente, de culturas que vão ajudar na questão de recuperação do solo, enfim, conhecimento puro de preços. E lá, a oportunidade de fazer a apresentação sobre quem vai vencer na agricultura, logicamente já está aqui a resposta, é quem prestar atenção em todos esses pontos e controlar bem aí a sua administração. E fica aqui, terminando já que vocês estão super cansados, né? Meus parabéns aí a Itumbiara. Eu pude fazer lá uma corridinha na orla, ver o nascer do sol e o pôr do sol, coisa mais linda. Parabéns aí também
pessoal de Goiatuba, que organização de cidade, gostei bastante de estar aí com vocês. E quando vocês forem lá, lembrar sempre que na BR-153, perto lá do Trevo de Canápolis, vocês têm que comprar a farofa do Carlinhos, que é uma delícia, tá bom? Mais uma vez, solidariedade ao povo ucraniano. Vamos que vamos, gente. Um abraço para todos, boas decisões para vocês. Valeu!